Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de comentar com vocês as leituras que eu finalizei no mês de dezembro de 2025. Bom, gente, já é 2026, mas eu vou comentar com vocês as leituras de dezembro de 2025, porque vocês sabem que dezembro e janeiro são meses bastante intensos nos canais do Booktube, né? A gente faz retrospectiva, a gente fala das nossas melhores leituras, a gente fala sobre os nossos projetos literários para o próximo ano. E aí acabou que o vídeo de leituras do mês ficou para depois, que é agora, mas aos poucos a gente vai ajeitando aí o nosso calendário, tá? Antes de eu começar, por favor, deixa o seu joinha, não se esquece. Se der, me manda um hype também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E claro, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você ainda não me conhece, vamos falar aqui sobre muitas boas leituras. Começando por uma nostálgica, que foi Amanhecer na Colheita, de Suzanne Collins, pela editora Rocco, com tradução de Regiane Winarski. Amanhecer na Colheita é uma sequência, na verdade é uma frequência, né, uma prequel dos Jogos Vorazes, da trilogia dos Jogos Vorazes. E nesse livro, a autora Suzanne Collins vai nos contar sobre o que aconteceu 25 anos antes do primeiro Jogos Vorazes que a gente leu no livro, da Katniss. Ou seja, nós vamos acompanhar os 50º Jogos Vorazes, que na verdade foram o segundo massacre quaternário, um Jogos Vorazes bem grande, a cada 25 anos ele acontece. E nesse livro nós vamos acompanhar a história do Haymitch Abernathy, que é o mentor da Katniss 25 anos depois. Ele também é do Distrito 12 e ele vai enfrentar a sua própria arena. E o que eu achei desse livro? Primeiro que eu não li a outra prequel que a autora escreveu, que é A Cantiga de Pássaros e Serpentes, ou melhor, A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, que conta sobre a história do presidente Snow. Essa não me interessou muito, mas do Haymitch eu queria saber. E não me arrependi, é um livro que me trouxe a mesma sensação de quando eu li Jogos Vorazes. Foi impressionante isso, como a autora conseguiu trazer de novo tudo o que eu senti ao longo da leitura dos Jogos Vorazes originais. Eu fiquei muito envolvida, eu queria parar as coisas, né, parar o que eu estava fazendo para ler, e isso foi muito, muito, muito legal. Eu tenho algumas críticas ao livro, que na verdade surgiram mais depois da leitura do que durante. Por exemplo, eu achei esse livro muito mais previsível. Depois que a gente leu os livros da Katniss, esse livro acaba ficando um pouco repetitivo em alguns aspectos. Por exemplo, eu achei a arena do Haymitch muito menos protagonista ou antagonista do que as da Katniss. E isso me deixou um pouco chateada. Isso eu vi durante a leitura, tá? Me deixou um pouco chateada porque eles descrevem um pouco algumas arenas anteriores à do Haymitch. E essas outras arenas foram super criativas, tipo uma arena toda espelhada. Imagina que inferno, né? Você ter que ir para uma arena em que tudo é refletido, a luz do sol, enfim. Então eu achei essa arena do Haymitch bem menos criativa do que as outras. E eu também achei repetitivo, assim, o plot, de modo geral, o enredo. Por exemplo, as tentativas de sabotagem dos Jogos Vorazes, muito parecidas com as da Katniss. Eu achei até a personalidade do Haymitch e a relação que ele tem com o presidente Snow também muito semelhante às que a Katniss nos apresenta. E outra coisa é que eu também não gostei do final desse livro, assim como eu não gosto do final da trilogia dos Jogos Vorazes. Mas, como eu disse, de modo geral, eu gostei muito da experiência. Eu sou fã da trilogia Jogos Vorazes e não me arrependi nem um pouco de ter lido esse livro. Aliás, gostei bastante, apesar de não ter visto tanta novidade assim. Também li finalmente um livro que estava me esperando aqui há muito tempo, o livro Memórias da Plantação, de Grada Quilomba, Episódios de Racismo Cotidiano. Esse é o subtítulo do livro, pela editora Cobogó, com tradução de Jess Oliveira. A Grada Quilomba é artista multidisciplinar, psicóloga, e ela é portuguesa e foi para a Alemanha fazer o seu doutorado em psicologia. E esse livro é o doutorado dela. Ele foi publicado pela primeira vez em 2009 e nesse livro ela pretende fazer um duplo movimento. Primeiro, ela quer se opor ao lugar de outridade, esse é o termo que ela usa, em que as pessoas negras foram e continuam sendo colocadas pelos brancos. E o segundo é reinventar identidades negras de uma maneira nova.
E para isso, ao longo do texto, ela vai trazendo algumas informações e análises para a gente. Em primeiro lugar, ela analisa o passado escravista da Europa e traz para a gente conceitos psicanalíticos, ou vou usar de outro jeito, mecanismos psicanalíticos usados pelas pessoas brancas para se defenderem, mesmo que inconscientemente, e por meio dos quais os brancos culpabilizavam e culpabilizam os negros por alguns comportamentos ou alguns pensamentos, sentimentos também, que eram deles próprios brancos. Então, por exemplo, projeção psicológica, complexo de Édipo, dissociação, deslocamento, negação e alguns outros. E ela também analisa o trauma que esses mecanismos de projeção, de defesa dos brancos, acabam causando nas pessoas negras. Ao longo do livro, uma coisa interessante que ela faz é expor de maneira bem aberta o racismo institucional bastante profundo que existe nas academias, nas universidades por aí, e ela advoga por uma maneira de fazer ciência mais plural, mais diversa e que possa trazer também alguns discursos mais subjetivos, experiências pessoais. Ela faz isso na tese dela, inclusive. Tem momentos em que ela se posiciona em primeira pessoa e mostra sentimentos. Acho que o principal, eu diria que é o sentimento de indignação. E uma parte que eu gostei muito, que é o grosso do livro, é que ela pega depoimentos de algumas mulheres negras que moram na Alemanha, que são, na verdade, narrativas autobiográficas, são depoimentos que essas mulheres dão em entrevista para a Grada Quilomba. E ela pega trechos dessas entrevistas, desses relatos, para mostrar o racismo cotidiano. E mais, não só o racismo cotidiano, ela usa para mostrar o quanto isso impacta na vida dessas mulheres. Ou seja, o quanto as pessoas negras têm que lidar com situações que são cotidianas, que acontecem todo santo dia, e que podem parecer pequenas para algumas pessoas, situações simples, mas que no fundo se acumulam e criam um trauma generalizado, um trauma muito profundo nessas pessoas. Gostei muito da interseccionalidade entre gênero e raça que ela faz aqui nesse livro, ou como ela chama, ela usa um outro termo. Ela fala racismo de gênero ou racismo genderizado. E, gente, de modo geral, é um livro super bem explicado, muito compreensível e sem simplificar demais. Olha que eu não sei nada de psicanálise, de psicologia, e ela, assim, eu acho que eu entendi tudo que ela quis dizer aqui. Faz muitas referências a outros intelectuais famosos, por exemplo, Frantz Fanon, Bell Hooks, são duas referências que ela usa o tempo todo. Me lembrou muito Lélia Gonzalez também, embora ela não cite diretamente. E eu diria que os principais conceitos aqui do livro são sujeito, racismo, principalmente o racismo cotidiano, e trauma. Livro obrigatório, leiam, não façam que nem eu, que deixei o livro de molho aqui por alguns anos. Assim que vocês tiverem acesso a ele, leiam, porque vale muito a pena, é um livraço. Inclusive entrou para as minhas melhores leituras de 2025. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá assistir. Eu vou deixar o vídeo das melhores leituras nos cards e no box de descrição. Também peguei para ler em dezembro o livro Balada para Sophie, de Felipe Melo e Juan Cavia, pela editora Pipoca e Nanquim. O Felipe Melo é o roteirista e o Juan Cavia fez a arte do livro. E esses dois autores são portugueses, embora essa história se passe na França, predominantemente. Essa é uma graphic novel, ou seja, uma história em quadrinhos, que conta sobre um senhor que é um pianista chamado Julien Dubois. O Julien Dubois, ele já é um senhor idoso e está recolhido na casa dele na França. Ele mora isolado, somente com uma empregada, e ele é um pianista famosíssimo que não quer mais dar entrevista, ele não quer mais aparecer na mídia nem nada. Ele está muito recluso mesmo, e a história começa com uma moça que é jornalista indo até a casa dele para ver se ela conseguia uma entrevista com esse grande pianista. No começo ele resiste muito a contar a sua história, mas no final das contas ele meio que amolece e resolve abrir o coração para ela, contar um pouco da sua infância, que aconteceu na Europa nos anos 1930, 1940. Sabemos que é o período da ascensão do nazifascismo na Europa. E nos anos 40 nós temos a ocupação nazista da França, de 40 a 44. Então esse livro, além do pano de fundo histórico muito forte, também traz os dramas, as tragédias pessoais desse personagem, que envolvem a sua relação com a mãe,
uma certa raiva, um certo abandono. Talvez o que tenha mais me chamado a atenção, uma culpa que ele carrega em relação a um rival seu, que era um pianista muito mais talentoso que ele, segundo ele próprio, mas que não teve as mesmas chances, as mesmas oportunidades que ele, o mesmo contexto de vida, e ele carrega muita culpa em relação a esse garoto, que depois se tornou um homem também. Gente, é um quadrinho muito bom, muito bom. Se vocês tiverem acesso, também recomendo. Eu amo as cores, já falei isso pra vocês, né? Eu amo cores de quadrinhos, o traço é lindo. E essas cores, na verdade, elas nos ajudam a localizar no presente ou no passado da história. Então, dependendo da paleta de cores, você sabe se a gente tá vendo um flashback ou se a gente tá vendo o presente. Livro muito bom, HQ muito boa. Quem puder, leia e aproveite. Também li em dezembro Entre Cabras e Ovelhas, de Joanna Cannon, pela editora Morro Branco, com tradução de Celina Porto Carreiro. Esse foi o meu livro de dezembro para o desafio das palavras-chave do Geek Freak. A palavra-chave dessa vez era presépio, no clima de Natal. Então eu tinha que procurar na capa alguma palavra que tivesse a ver com presépio. E eu escolhi as cabras e as ovelhas, né? Mas na verdade o livro não tem nada a ver com Natal. O livro se passa na Inglaterra em 1976. Ele é vendido como um mistério. Ele tem um mistério, na verdade o centro da narrativa é um mistério, que é o desaparecimento de uma dona de casa, de um subúrbio lá na Inglaterra, durante uma onda de calor lá em 1976. Essa mulher desaparece e a vizinhança inteira fica empolvorosa, querendo saber o que aconteceu. Ninguém entende muito bem por que ela sumiu. O nome dessa dona de casa é Senhora Creasy. E a gente acompanha essa história inicialmente pela narrativa de uma menina de 10 anos que mora ali na vizinhança, que é a Grace. A Grace tem uma melhor amiga que é a Tilly, as duas têm 10 anos de idade. E a narrativa da Grace é uma delícia, porque ela é muito ácida, ela é curiosa, ela é sarcástica. Então eu acho que essa ironia dá um tom de um bom humor ácido pro texto de modo geral. E eu gostei muito disso. Além da narrativa em primeira pessoa da Grace, a gente também acompanha algumas casas dessa vizinhança, alguns personagens que moram em casas dessa vizinhança, numa narrativa em terceira pessoa. E, na verdade, eu senti um probleminha de ritmo nessa leitura. Não sei se foi culpa minha ou se foi culpa do livro. Porque dezembro eu tava exausta, né, das aulas, já tava de férias, mas estava no início do descanso. Então pode ser que eu estivesse cansada também. Tinha momentos que eu queria ler esse livro, que eu tava curiosa para saber mais. E tinha momentos que eu fiquei com uma preguicinha de pegar ele para ler. O meu veredicto é que eu fui com altas expectativas para ele. E eu achei meio morno pro meu gosto. Eu esperava uma narrativa mais de mistério, mais policial, assim, mais cheia de pistas, com mais revelações. Não tem um final super fechadinho, que a gente descobre tudo o que aconteceu, sabe? E tudo bem também, isso não é obrigatório em tudo, mas era o que eu esperava desse livro. E eu descobri um termo no canal da Stephanie, que é o Devaneios de Papel. Se você não conhece o canal dela, vai lá assistir. Eu vou deixar o link pro canal dela no box de descrição. A Stephanie mencionou um termo que eu não conhecia, que é o Cozy Mystery. Ou seja, é o mistério suave, aconchegante. Ele não é muito violento. E me lembrou muito livros, pelo menos a vibe, assim, né? De livros que se passam em vizinhanças pequenas e que tem algum tipo de mistério a ser resolvido. Tipo o Morte Súbita, da J.K. Rowling, o Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Então, se você gosta desse tipo de livro, é capaz de você gostar do Entre Cabras e Ovelhas. Eu acho que ficaria ótimo adaptado para uma minissérie, um filme, alguma coisa assim. E a minha última leitura de dezembro foi Um Van Gogh no Galinheiro e Outras Incríveis Aventuras de Obras-Primas da Arte, de Maureen Marozzo, pela Edições de Janeiro, com tradução de Maria Luísa Newlands. Essa edição é de 2016, então eu acredito que essa obra seja dos anos 2010. E esse livro traz 12 textos com situações inusitadas passadas por algumas obras de arte, como o busto da Nefertiti, a própria Mona Lisa, o roubo que ela sofreu, o Van Gogh no Galinheiro, que ela vai contar o que aconteceu, Guernica e outros que aparecem aqui. E aqui no centro do livro a gente tem a fotografia dessas obras de arte que serão tratadas no livro. As fotografias estão bem bonitas aqui.
Esse livro menciona discussões super importantes e que me interessam muito, porém menciona por cima, tá? Algumas dessas discussões que eu acho importantes. Fala sobre o mercado de falsificação de arte, fala sobre a aquisição de obras de arte por meios duvidosos, meios escusos, fala sobre restauração de obras de arte, sobre a proteção dessas obras em tempos de guerra. Uma coisa que eu nunca tinha pensado é o poder político mesmo, o poder diplomático das obras. Às vezes elas são usadas como moeda de negociação mesmo entre grandes políticos. E a discussão que mais me interessa é a de museus e países europeus e estadunidenses, principalmente, que se apropriam, roubam obras de arte e obras históricas também de nações do sul global, de modo geral. Então, assim, tudo isso é trazido nesse livro, mas não de forma profunda, tá? São discussões, assim, ela passa por cima dessas discussões, ela menciona, ela dá alguns exemplos, mas nada muito complexo. E que eu acho que foi o meu ponto, assim, mais negativo do livro. Os capítulos, os textos são mais sequências de acontecimentos, tipo, primeiro a Mona Lisa estava lá no museu, daí ela foi roubada, daí ela ganhou uma grande fama. Sabe, é uma sequência de acontecimentos e não discussões aprofundadas. Eu queria que tivesse também. Não é que precisa tirar a parte informativa, porque foi muito legal, tá? É um livro informativo, é um livro cheio de curiosidades também, que eu gosto, mas ele foi só informativo. Eu queria que ele tivesse sido alguma coisinha a mais. Teve algumas falas dela, alguns comentários que eu achei bastante anti-União Soviética, sem necessidade, sabe? Em momentos que não tinha muito a ver, na minha opinião, e feitos de forma rasa, tá? E para quem for ler, para quem se interessar, é um livro que gira em torno da França, tá? Eu acredito que essa autora seja francesa, não encontrei essa informação explicitamente aí na internet, mas eu acho que ela é francesa, fala sobre os museus franceses e tudo, então o foco dela é na França, mesmo que algumas dessas obras não sejam francesas ou de pintores e artistas franceses. Foi isso, terminei meu 2025 com essa leitura. Foi um ano muito bom de leituras, um mês muito bom de leituras também. Espero que vocês tenham gostado, pegado alguma dica. Me contem nos comentários se você gostou de algum deles e o que você leu de bom em dezembro. Um beijo, obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.